Passageiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabiana Dropa e estarei com vocês hoje no primeiro episódio do Embarque Nessa podcast. E logo mais eu vou apresentar a vocês a nossa convidada desta edição e em outros episódios ela passará a dividir comigo a apresentação desse momento de conversa que é o podcast. O tema de hoje é importunação sexual e assédio no ônibus. Como proteger as mulheres no transporte público. Falar sobre mulheres é entender as violências que estão por trás de todas elas no dia a dia, seja em seus lares, nas ruas e no transporte público também. Infelizmente, é notória a prática de diversos abusos dentro do transporte público, uma vez pelas pessoas que aproveitam do aglomerado de pessoas para passar as mãos, entre outras práticas criminosas. Desde 2018, o setor de transporte tem fortalecido suas ações no combate à violência contra a mulher no dia a dia. Enquanto superintendente do CETRANSP, a jornalista Raíssa Cruz esteve à frente conversando com os órgãos de segurança. Hoje, como presidente, o setor avançou nas campanhas de combate à violência contra a mulher graças à parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe e com a Secretaria de Políticas para Mulheres do Estado de Sergipe. Mas não para por aí. Ela é a nossa primeira convidada para falar sobre as ações do setor para proteger as mulheres no transporte público. Mas antes, vamos conhecer um pouco da Raíssa. Raíssa, seja muito bem-vinda. Palmas, Rodrigo Palmas, Lu Palmas. Obrigada. Primeira presidente do Sindicato de Transporte de Passageiros de Aracaju, CETRANSP, desde maio deste ano. Raíssa atua no setor há 12 anos, que foi justamente quando a gente se conheceu. Quando iniciou sua carreira como assessora de comunicação do setor através do Grupo Progresso, sendo pouco tempo depois convidada para fazer parte do time de comunicação do sindicato. Após 7 anos como assessora do sistema, Raíssa passou a ser superintendente do setor e por quase 5 anos, hoje ela é presidente da gestão do CETRANSP 2023/2026. É aracajuana, jornalista formada pela Universidade Tiradentes. Os outros títulos eu vou deixar ela falar. É mãe de um pet, Noha. Então, Raíssa, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Bi. Estou aqui para embarcar nessa. Bora conversar? Bora. Então, conta aí pra gente um pouquinho a sua trajetória acadêmica e depois profissional. Então, como você bem falou, né, já curiosa por estudos, já sempre tive esse bem-querer, desde nova, antes até de entrar na faculdade, tinha esse bem-querer, sempre estar buscando conhecimento, idioma, estudos, cursos técnicos, enfim. E com certeza os que mais me pesa, inclusive para as atribuições de hoje, são o curso de jornalismo, meu amado jornalismo e comunicação, que sou apaixonada. Fabiana estava aqui brincando comigo antes, gente, achando que eu ia ser a própria apresentadora e entrevistada. Eu brinquei, gente, eu peguei o microfone e joguei pro lado direito e falei assim, faz aí. Mas é isso, porque realmente a comunicação, ela é apaixonante, né? Não só a comunicação como jornalista, repórter, de levar os fatos, né? Trazer à tona, na verdade, os fatos, comunicar com a população, mas também o por detrás, né? A comunicação corporativa, a própria consultoria de comunicação, como me comunicar. Então, eu sempre gostei disso, media training. E fiz, sim, a especialização aqui em nossa cidade em marketing, em assessoria de comunicação, na Pio Décimo, depois da faculdade da Universidade Tiradentes, que eu também sou apaixonada. Fiz a gestão de projetos, que é o gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas, que essa, sim, foi penosa, porque é outra área, uma área mais administrativa, mas que foi essencial para mim como superintendente do CETRANSP, porque já atuando na parte de gestão. E hoje estou fazendo um mestrado em Lisboa, em Portugal. Tenho muita alegria nisso, é gestão de marketing. Aí indo para essa outra área do marketing, mas ainda com gestão. Então, assim, toda forma de conhecimento sempre vai ser muito bem-vinda, muito rico para mim. Fora as experiências, né, em outros locais. E é um desafio imaginar que hoje estou nessa responsabilidade do setor de transporte, é um desafio.
que quando esse anúncio veio, né, numa oportunidade, logo depois, numa entrevista ao vivo, me perguntaram isso de sopetão mesmo, que eu não sabia que ia ser questionada sobre isso. A minha resposta foi, a pergunta era como, né? Agora, qual vai ser o desafio de agora? Como presidente, você não é mais da comunicação somente. E acrescentando, é a primeira presidente mulher do setor de transporte aqui, no nosso estado. E a segunda, a informação que nós recebemos aqui, que você é a segunda mulher presidente a gerir. Que legal, que honra. É uma grande honra. Como mulher, é uma grande honra, né? Ver a mulher ocupando espaços, tendo voz, cada vez mais ao longo dos anos. Isso tem sido uma crescente. Que bom que as mulheres mantenham isso, que a gente consiga manter isso, né? Para expansão. Com certeza só tem a lucrar os próprios homens, né, com isso. Então, ó, também. Muito bom. Mas também como jornalista também. E aí, respondendo, você falou, né, desse desafio da questão de estudos, minha resposta para jornalista foi, então, eu acho que agora é justamente o desafio de colocar em prática essa comunicação toda que eu aprendi, de interligar isso, né? Estreitar cada vez mais os laços, a comunicação, fazer com que os resultados aconteçam a partir daquilo que está sendo necessidade, comunicado como necessidade e comunicado como solução, né, através da gestão. É isso, desafio. Então você pode, assim, elencar para a gente seus maiores desafios, justamente no assunto mulheres no transporte público. Quais são os seus maiores desafios? Então, o tema que você me convidou até já é desafiador por si só, né? Falar de importunação no transporte é um desafio porque é algo que a gente gostaria nem de estar falando. Gostaríamos que as mulheres entrassem num transporte público e se sentissem ali seguras. Eu estou utilizando um veículo de coletividade, um veículo que pensa no outro, não é de forma particular, individual. E eu quero estar segura aqui nesse ambiente público, pessoas que tenham essa cultura de segurança. Então, isso já é um desafio. E realmente, para a mulher, na ocupação dos espaços, esse é um quesito que acaba despontando, que é a segurança, você se sentir segura, não só em relação a um crime acontecer, como esse caso de importunação sexual, ou outro, sei lá, uso assédio, mas também o segura em relação às suas colocações, suas decisões, sabe? O lugar onde você vai pisar, as oportunidades que você pode ter, segura que você não vai ser boicotada, enfim, deixar de ser ouvida. Felizmente, eu tenho a alegria de ter sido empoderada no setor de transporte, né? Sempre muito bem respeitada e vendo não só a mim, mas outras mulheres, você também, né, atua no setor de transporte, tendo aquela posição de valor, sabe? Você é essencial para aqui. A gente precisa que você esteja aqui e sempre com muito respeito em reuniões envolvendo. Na maioria dos momentos vão ser reuniões só com homens e muitas vezes ali de mulher, mas em muitas com mulheres. Hoje o CETRANSP, então, ele é todo composto por mulheres. A liderança é feita por mulheres. Pois é, e isso é muito positivo, mas a mulher precisa ter essa segurança. E muitas vezes uma mulher deixa de ocupar certos espaços na sociedade porque ela não se sente segura enquanto mulher, a sua capacidade de estar ali, porque alguém colocou isso em xeque. Sabe? Então, só isso aí que é o básico, e a gente já está desmistificando isso, tem uma experiência totalmente diferente, isso já é muito positivo. E, com certeza, nos empodera para defender causas como essa. Combate à importunação sexual, que mulher deve estar segura em todo o tempo, em todos os ambientes. E é isso que a gente tem como pré-requisito nessas campanhas. Por falar em campanhas, você pode pontuar para a gente todas essas campanhas todas essas ações que vêm acontecendo desde 2018? Então, o setor começou a identificar como o transporte público estava sendo alvo de problemas mesmo de ordem de segurança pública. O primeiro grande problema era assaltos a ônibus. Hoje, poucas pessoas falam disso. Por quê? Porque esse problema, teoricamente, ele foi sanado, em partes, nem teoricamente, mas numa grande parte ele foi sanado. A gente estava com um volume grande de assaltos a ônibus e hoje os números apresentam 95% de queda.
Então, hoje as pessoas falam um pouco disso, ainda falam, mas falam um pouco disso. Mas é algo mais pontual. Exato, algo mais pontual. A gente conseguiu, em alguns momentos, reduzir para 99%. Sabe, a gente conseguiu a felicidade de chegar meses e não ter nenhum assalto. E o nosso objetivo é continuar. A gente tem que bater o semestre, o ano, 0 assalto, sabe? Reduzindo a circulação de dinheiro no ônibus, fazendo várias ações com a segurança pública, abordagem nos veículos, a proteção em relação às câmeras de segurança, buscando ali com a secretaria, com a Polícia Civil, a investigação dos casos, a solução dos casos, pessoas sendo presas por conta dessa prática. E aí, tudo isso, fora outras diversas ações que foram feitas, né, para inibir os assaltos a ônibus, e conseguimos esse número, despertou a gente para ir para outros aspectos. O quesito importunação sexual começou a despontar. Não entendo o motivo, né, disso, mas começou a despontar. Então, casos começaram a ser reportados. Talvez já existiam, mas como começou a se comunicar melhor a respeito disso, então as mulheres começaram a ficar mais atentas, começaram a denunciar, saber o que estava acontecendo ali, que aquilo era um ato criminoso, então começaram a reportar, enfim. Infelizmente, também podem ter crescido o número de pessoas ali de má fé para praticar. Só que com o cenário do combate a assaltos, a gente acabou tendo um espelho do que poderia acontecer, sim, contra a importunação sexual. Então, o setor novamente se uniu à Secretaria de Segurança Pública, ali a priori, para desenvolver ações de combate, para reduzir esses números que apareciam. Não são tão grandes, mas o correto era que eles nem existissem nenhum. E aí, em 2018... o setor, através do SESC Senat, que é uma instituição que atua prioritariamente para o trabalhador de transporte, com educação, capacitação e saúde. E também vai atender a comunidade. Então, dentre os cursos do setor de transporte, o setor pensou, por que não capacitar o motorista para saber como agir nos casos de importunação sexual? E foi criada uma cartilha, eu estava até pegando nela agora há pouco, para mostrar para você, assim, alguns temas, mas para você ter ideia, o título dessa cartilha, que é um dos capítulos do curso de motorista, para um motorista ser formado motorista, ele tem que passar por esse curso hoje, e isso desde 2018, então ela vem com esse título, Prevenção ao Abuso Sexual e à Violência no Transporte Coletivo, Público Coletivo. Essa cartilha, ela é a base do curso, na sala de aula. Então, o professor, o instrutor, vai ali trazer todas as orientações, que são as noções básicas que o profissional do transporte deve ter para saber como agir naquele momento. Então, como ele faz para denunciar, como ele pode perceber, porque muitos não percebem. Mulheres não percebiam, ou muitas podem não perceber, quando estão passando por uma importunação sexual. Importunação, né? E aí, assédio já é tipificado de outra forma. Mas muitas não percebem. Imagine quem dirá o motorista que está ali dirigindo o carro, né? Com foco no trânsito. Então, aqui tem algumas noções que começam a mostrar para o motorista, você observar isso, coisas... Vou trazer um exemplo aqui que a gente utilizou até em uma das campanhas. Tem coisas que são óbvias, exibir partes íntimas publicamente, isso é um crime, isso é importunação. Mas coisas assim como contato físico ofensivo sem consentimento. Então, aquele que se aproxima, sabe, encosta, já tem uma forma de contato físico que você não consentiu, sabe? Aquilo ali já pode ser uma importunação, uma forma de toque, de olhar, entendeu? Isso já é uma importunação sexual. E muitas pessoas não sabiam o que era. Uhum. Outro, filmar ou fotografar partes íntimas, né, das pessoas. Às vezes a pessoa tá ali com o celular e aí você pensa, né, ele tá digitando, mas quando você observa bem, ele tá com o celular mirando em alguma parte do corpo daquela pessoa que não tá nem exposta, mas a mente, enfim, terrível daquela pessoa está ali já praticando uma importunação sexual. Então, os motoristas começaram a ter essas noções para perceber. E foi tão bonito esse treinamento que tem motoristas que têm resguardado pessoas que as próprias pessoas não percebiam a importunação sexual. Motorista ali, pelo observar no ônibus, nos retrovisores, observando a movimentação e alertando, olha, cidadão, por favor, a gente vai precisar parar o veículo por conta desse cidadão.
Era justamente isso que eu ia perguntar, assim, então os motoristas, eles podem e devem... Podem e devem. Então, assim, eles podem denunciar? Podem. Quais são os canais de denúncias? Ali já de forma prática, o motorista, caso que ele observa que pode estar acontecendo, está em dúvida do que está acontecendo, ele já pode parar o veículo, buscar o fiscal mais próximo, que geralmente, e aí provavelmente o local que ele vai parar o veículo já é próximo a algum terminal de integração ou ponto que a gente tenha fiscais, para ali já comunicar o que está acontecendo para aquele fiscal. Eu parei o veículo porque tem um senhor assim, assim aí. Vamos agora mesmo já chamar a polícia. E aquele fiscal também é orientado, também recebeu o curso. Imediatamente, se ele vê o motorista parando, muitos deles têm formas de sinais até de comunicação. Perfeito. Que parou, já sinaliza e o fiscal ali mesmo já passa uma mensagem. A gente tem, ou faz uma ligação, a gente tem os canais de divulgação, que são da Guarda Municipal, que geralmente está mais próximo dos fiscais. Por isso que eu falei o linguajar de passar a mensagem, porque o fiscal muitas vezes até conhece já aquele policial da guarda que está ali pertinho e pode comunicar. A polícia militar, e tem um número específico de disque denúncia, né, emergência, 190, mas tem um 181, que é próprio para isso, para mulher. E a gente tem todos esses números identificados no ônibus, tá? Perfeito. Inclusive o da Guarda Municipal também, 153. E importante também os nossos passageiros ouvintes adicionarem esse número no seu contato para fazer justamente essa vez de denúncia, né? Porque é um processo, uma situação coletiva. Então, a gente tem que ficar atento realmente se isso está acontecendo e agir. E mesmo que não esteja acontecendo com você. Exatamente. Né? Denunciar. Se com você, quem dirá, então, denuncie com certeza. Muitas pessoas precisam ser, inclusive, motivadas a denunciar. E ali, o carro é parado, o motorista já busca o apoio do fiscal, porque o necessário é que essa pessoa saia do veículo, né? Seja retirada do veículo, seja levada pelas autoridades, na verdade. E muitos casos conseguiram ser solucionados com essas ações dos motoristas percebendo e dá uma sensação também melhor de segurança para a própria passageira, mas que isso pode acontecer, eu preciso frisar aqui, com o homem também. A importunação sexual não é só para a mulher, acontece com o homem. Mas a gente sabe que, em maioria, isso infelizmente tem acontecido com as mulheres e a gente precisa defender. Diante dessa campanha, a gente, com o SESC Senat, essa capacitação, a gente saiu para várias campanhas públicas, porque nesse momento, outros órgãos já estavam atentos a isso e buscaram logo o transporte público. Pelo motivo do transporte ser de massa, então ele sempre vai levar a maioria da população, muitas pessoas, né? O ônibus pode levar 50, 60 pessoas, e aí tem o risco daquilo acontecer naquele espaço público, como também porque o transporte é um veículo, uma ferramenta de comunicação com a massa. Já que através dele a gente transporta ali diariamente a maioria da população, são 70% das pessoas numa cidade que utilizam transporte, na nossa é assim, em outras muito mais. Inclusive eu lembrei até uma pesquisa que nós fizemos no setor, enquanto eu trabalhava na coordenação, como é que as pessoas ficavam sabendo informação e sobre campanhas, e a maior resposta era dentro do ônibus. Isso só reitera essa informação que você está... É verdade. Dentro do ônibus ou às vezes até do lado de fora do ônibus. Quem exato. Não utiliza o transporte, que aí a comunicação do busdó. Isso, que aí ele abrange outros públicos. E a gente começou a manter essas parcerias, inclusive para isso. O busdó é um espaço comercial que nem é nem gerenciado pelas empresas, mas as empresas têm uma cota de espaços para usar e elas utilizam todo de forma social. Com o Ministério Público, com Segurança Pública, com secretarias, enfim, todas iniciativas de conscientização, de educação, sabe? Sobre diversos aspectos. E aí começou a despertar. Ministério Público, uma campanha. Daqui a pouco, Tribunal de Justiça, agora recente. O Agosto Lilás? O Agosto Lilás foi com a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Muito bacana também. Mas com o Tribunal de Justiça foi o Sinal Vermelho. Que uma campanha também fantástica, que é de identificação de um símbolo de socorro. Um X na mão, então uma mulher que vem com um batom mesmo e faz um X na mão
e ela mostra essa mão com um X, você já consegue identificar. O ideal é que todos saibamos disso, né? Isso. Identificar que aquela mulher está em perigo, eu vou socorrê-la. Eu já observei até que tem outras formas também. Esses dias eu estava lendo sobre isso, até pra gente tentar trabalhar em campanhas. Tem uma das formas que é assim, com a mão virada. E aí parece que você faz assim, uma cena. Ficando somente os 4 dedos. 4 dedos e fazendo... Você dobra o dedo polegar, né? E na mão e balança os 4 dedos para alguma câmera ou algo do tipo. É uma forma também em outros países. Mas o X é muito marcado aqui. Então, a gente fez essa campanha para divulgar no transporte, divulgar fora, em mídia, em todas as formas. Vamos fechar o cerco, sabe? Então, essa foi a nossa iniciativa. Vamos fechar o cerco para mostrar para essas pessoas que pensam em cometer abuso que tem gente de olho nelas e elas vão ser presas. E aí, para nossa alegria, a segurança pública, mais uma vez, porque viu a nossa iniciativa de se somar com tudo isso, somou esforços e a gente tem uma agilidade dentro das empresas. Como eu contei a história dos combate a assaltos, dentro das empresas a gente passou a ter pontes de comunicação direta com a segurança pública, com a Polícia Civil. Você fala cada empresa. Cada empresa. Por conta das câmeras de segurança. Então, as imagens ali captadas, no momento que existe um crime, né, sendo cometido dentro do ônibus, seja assalto, seja importunação ou qualquer coisa do tipo, imediatamente aquela ponte já tem um contato direto na polícia para enviar aquelas imagens, sabe, em tempo hábil, e ali já começa o trabalho de investigação. Muitas vezes eu fico sabendo da ocorrência depois que a polícia já está investigando. Que a polícia já aconteceu. Porque tudo já aconteceu, a polícia já teve acesso às imagens e já foi buscar resolver o problema. Fora todas essas estratégias de alerta, de denúncia, abordagem no veículo, enfim. Então, tem vários casos. Essa semana passada aconteceu um caso, assim, a direção da empresa me informou, Raíssa, acabou hoje pela manhã, e ele me informando assim, no final da manhã. Hoje pela manhã aconteceu um caso, imediatamente a polícia já foi acionada, recebeu as imagens e essa pessoa já foi detida. Aí o CETRANSP compartilhou isso no Stories, eu acompanhei. A polícia conseguiu deter esse elemento já numa descida em outro terminal, algo assim, não recordo, mas... Ou seja, no tempo de hoje, que as coisas estão céleres, sabe? Tudo se modernizando, tudo correndo, infelizmente, a maldade também vai estar. A maldade vai estar. Então, nós temos que estar preparados para isso. Para dar celeridade também nesse fechamento do cerco, sabe? Para que essas coisas não aconteçam. A mulher precisa utilizar o transporte público. Na verdade, todos defendemos, né, a maior utilização do transporte público, priorização dele nas vias. E a mulher, ela que precisa utilizar ali diariamente, ela já está fazendo um bem à sociedade, que é utilizar um transporte coletivo e não individual. Então, ela deve, sabe? Não é só um direito, mas nós devemos assegurar que ela tem essa segurança ali, nesse ambiente que ela está utilizando, nesse veículo que ela está utilizando. Muito bom. E por você falar mulheres, segurança, existe algum projeto que você possa falar que envolva as mulheres no transporte? Tem, não tinha como não ter, né? Tanto mulher, mas a gente fica com vontade de... Mas eu digo, então deixa eu reformar. Na operação, porque você trouxe uns dados em que na liderança esse número já cresceu, então em algumas empresas a gente vê isso. Mas e na operação? Mulher motorista? Sim. Tem alguma coisa nesse sentido já, o setor? Sim, e é até legal você perguntar isso, porque no Brasil e no mundo, assim como a gente tem trabalhado cada vez mais as políticas de inclusão, parece que dentro dessas políticas está faltando a gente trabalhar mais o termo assim, capacidade, sabe? Ainda alguns espaços precisam ser desmistificados. Parece que você vai ser incluída no setor. Por exemplo, Raíssa está no setor, presidindo o setor, um sindicato das empresas de transporte. Então, uma representação, a liderança feminina representando um setor que, em sua maioria, é homem. Isso já parece uma inclusão, certo? Isso existe. Só que a gente precisa comunicar às mulheres em geral que, além desse cargo específico, tem cargos que, historicamente, eles pareciam ser só para homens.
Cargos como mecânica, sabe? Dirigir um caminhão de cargas. Dirigir um veículo do transporte público, um ônibus, né? E outras, enfim, manobrista, uma fiscal para fiscalizar os ônibus ali num terminal, por exemplo, que chegam, as condutas dos motoristas. Esses cargos que historicamente pareciam ser só de homens, quem sabe pela forma braçal, né? Ou pelo meio, porque estava sempre circulando com homens, tal. Até a nossa forma de encarar esse cargo, a gente tem que ter cuidado para não ser uma forma machista, né? Sim. De imaginar que uma mulher não teria capacidade de ocupar esse espaço. E aí, voltando para o que eu falei da celeridade das coisas, há uma celeridade para isso também. Para que os espaços eles estejam, inclusive, cada vez mais modernos para receber a todos, né? Todos, mulheres, homens, todos podem estar ali ocupando esses espaços. Então, é um desafio que a gente está tentando trazer para o setor e vem aí um projeto muito legal, que é o Mulheres no Transporte. Inclusive, se a gente tiver a oportunidade, pode marcar um dia só para falar disso. Com certeza, vamos trazer várias mulheres. A gente já tem algumas mulheres motoristas atuando no transporte aqui em Aracaju, com certeza no Brasil. Tem empresas que fazem trabalhos específicos. O própria CNT, o SESC Senat, tem trabalhos específicos para mulheres que já atuam por aí no transporte. Empresas fazendo também trabalhos para mulheres até no transporte de cargas. É muito legal isso. Elas se sentindo valorizadas ali naquele espaço. E agora a gente quer fazer o mesmo aqui, para que nessa linha de frente, como você bem falou, né, na operação. Essa linha de frente do transporte com os ônibus, transporte público, a gente possa ter mais mulheres, imaginar que a serenidade delas, a sensibilidade delas vai acrescentar ali também, sabe? E realmente o transporte público coletivo, ele está aberto. Há vagas para o transporte público coletivo. Isso falando de Brasil. É certo que aqui nós estamos enfrentando um momento difícil financeiro, mas a gente sabe que é uma evolução, né? Essa é uma função que não vai se perder. A gente sempre vai precisar de mais motoristas. E aí, nessa abertura de vagas, de mais motoristas, queremos sim dar oportunidade para as mulheres estarem aqui conosco. Perfeito. E assim, uma oportunidade que o setor viu 30 anos depois, a primeira presidente mulher. Nós veremos, então, na linha de frente. Nós temos uns minutinhos finais, então eu vou deixar aberto para você deixar uma mensagem, compartilhar suas redes para as pessoas dialogarem com você. Ah, que bom. Eu vou falar das próprias redes do setor, que são nosso xodózinho, que é a Mais Aracaju, que é o cartão de bilhetagem eletrônica, o Mais Aracaju, que aí é o que mais serve como um canal mesmo, que a população está o tempo inteiro buscando ali o Mais Aracaju, atendimento, então é importante essa rede social. A rede social do CETRANSP Aju, que é também do setor para a linha mais institucional do que o setor tem feito, que tem buscado parcerias, enfim, para a melhoria da mobilidade. E a FETRALCE, que é a Federação também das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe, que a gente está dentro desse guarda-chuva que é a FETRALCE. Então, vai ser bem bacana que eles puderem nos acompanhar, nos seguir ali. A minha é Raíssa Culture, né? Por que Culture? Agora abriu uma brecha. Abriu uma brecha. Mas eu não utilizo muito de forma pública, mais reservada ali, amigos, mas o objetivo era porque na época, como jornalista, como você bem citou, sou jornalista, atuei muito no jornalismo político e tinha uma época que eu estava tendenciosa para sair do jornalismo político para o jornalismo cultural, que eu sou apaixonada também por essa parte, né, cultural, turismo e a parte da literatura, da escrita. E aí acabei pulando, ao invés do cultural, acho que eu dei mais um passo e fui parar no jornalismo de mobilidade urbana, e que me encaixou agora no setor. Mas sou apaixonada por isso e é por isso que saiu esse culture, para ainda muito render bom. Umas culturas. Muito bom, que prazer. Ai, tudo meu. Tê-la como a primeira convidada e, como eu disse no início, todos os podcasts serão compartilhados, né, nesse bate-papo. A jornalista Raíssa Cruz, eu enquanto designer, enfim. Então, muito obrigada. Muito bom estar aqui. E vem aí mais embarques nessa, né? Isso. Que teremos outros.
momentos, outros episódios, muitos. Conteúdo semanal. Exatamente, semanal. Já estamos preparando aí muita coisa. Vamos falar de tudo um pouco. Claro que o objetivo é em torno ali da mobilidade urbana, mobilidade da cidade, das pessoas. Mas a gente vai poder falar de tudo um pouquinho, né? Tecnologia, inovação. Exato. Quem sabe política, trânsito, transporte, mas não, educação, saúde, sustentabilidade, porque tudo isso está envolvido num foco que sabe o que é de fato? O ser humano, né? A gente falar de mobilidade, a gente está falando disso, da humanidade. Então, já é um prazer, foi um prazer hoje falar desse tema específico, mas vai ser um prazer, eu tenho certeza, todos esses episódios. Essa bi famosa. Siga a gente no Instagram, Embarque Nessa Podcast, e no YouTube, @Embarque Nessa Podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.